Amado irmão, amada igreja, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos promete, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E nós também queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes desta quarta-feira, deste dia 5 de dezembro de 2018 e de todo o decorrer desta semana que completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam por sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje, amados, o Espírito Santo de Deus nos revela uma passagem bíblica escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 4 ao 14, que tem sobre o título O Sermão Profético, o Princípio das Dores. Vamos ver, pois é uma coisa muito importante, uma revelação, a vivificação da letra, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Portanto, vejamos, Mateus capítulo 24, versículos 4 em diante. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, versículo 24, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não conseguirão enganar, porque os escolhidos, nós escolhidos, temos o selo, a marca da promessa. Nós somos guiados, dirigidos e encaminhados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos traz revelações, aquele Consolador, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, de tudo que vos tenho dito. Portanto, vejamos, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós já vimos em Mateus capítulo 24, versículo 24. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto aconteça, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, e ouvirás de guerras e de rumores de guerras. São essas divergências que tem havido entre as diversas denominações, uma se levantando contra a outra, uma denegrindo, tentando denegrir a imagem da outra. São guerras que elas estão fazendo entre si, são guerras que elas estão fazendo, na verdade, contra o Evangelho de Cristo, contra a palavra de Deus, porque ao invés de estarem pregando o Evangelho, ficam de picuinhas, ficam de implicâncias, ficam de perseguições uma contra a outra. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E em 1 Pedro, capítulo 2, se levantará nação contra nação e reino contra reino, ou seja, se levantarão denominações contra denominações. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que nos seja as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz ou para o reino do Filho do seu amor. E nós somos nação, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou povo escolhido por Deus. Portanto, se levantará nação contra nação, se levantarão denominações contra denominações, irmãos contra irmãos, reino contra reino. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, se levantarão nação contra nação, o povo de Deus, ou o dito povo de Deus, porque quem faz isso não é povo de Deus, tem apenas placa de igreja, placa de denominação, mas não é uma denominação, é uma facção até criminosa, porque perseguindo outros irmãos, falando, denegrindo a imagem dos outros irmãos. O evangelho tem que ser pregado, nós temos que nos preocupar em praticar o ide, pregar o evangelho a toda criatura, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós não devemos olhar para a denominação A, B ou C, ficar criticando, ficar de revanche, ficar de perseguição, ficar de picuinha, não. E ouvireis guerra e rumores de guerra e tal, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. A fome, no caso, é a falta da palavra verdadeira, da pregação da palavra verdadeira. É a fome, a falta da pregação da palavra verdadeira. A pessoa não vai estar se alimentando da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não vai estar vivificando a letra ali naquela denominação que está perseguindo uma outra denominação. Aí haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Portanto, as pestes serão, haverá a contaminação através da deturpação da palavra de Deus, com muitos assim fazendo para obter proveito próprio, para usufruir de ganhos. Portanto, estas pestes serão as contaminações. E haverá a contaminação através da deturpação da palavra de Deus. As pessoas vão usar a palavra de Deus em benefício próprio, vão tentar interpretar em benefício próprio, induzir as suas denominações a seguirem as suas orientações que não estão em conformidade com a revelação, com a vivificação do Espírito Santo para aquela letra, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6b. E haverá, porquanto se levantará nação contra nação, ou seja, povo de Deus contra povo de Deus, ou povo dito de Deus contra povo dito de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Nós temos que ser a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, para que anuncieis a palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo habite, trabalhe e revele as virtudes de Deus em todas as áreas, campos, setores, em todas as necessidades. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí nós já vimos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, nós somos constituídos reis e sacerdotes. Portanto, quando o irmão se levanta contra outro irmão, quando uma denominação se levanta contra outra denominação, está se levantando nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, ou seja, a falta da palavra verdadeira, da palavra revelada, da palavra que edifica, da palavra genuína. Por quê? Porque a partir do momento que houver estas rivalidades, o Espírito Santo não estará presente, amados, para trazer as revelações necessárias para cada momento, para cada necessidade. E terremotos em vários lugares, as estruturas do Evangelho serão abaladas
mas não sucumbirão. Por quê? Porque o Evangelho, ele não sucumbirá frente a estas rivalidades, frente a estas picuinhas, frente a estas agressividades, porque o Evangelho, a palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo, conforme nós já vimos, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, estava vestido de uma veste de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Em Mateus capítulo 10, versículo 22 está escrito: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E estes que serão perseguidos são aqueles que estão tentando se manter firme na palavra de Deus, se manter fiel à palavra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Isso daí já está acontecendo muito. Escândalos, e traições e muitas coisas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a perversidade, a maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor já está se esfriando, amados. O amor já está se esfriando, e o amor é o dom supremo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Portanto, que fique esta palavra de edificação, de exortação, de revelação para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por mais esta palavra edificadora, reveladora, que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os de perto e os de longe, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Nós estamos correndo, amado, por causa do tempo. Senão nós não conseguimos enviar esse vídeo. Em nome de Jesus, uma boa noite, um bom dia para todos, uma boa semana abençoada.